Hoje eu trouxe 3 assuntos: livro, filme e música. Quem fez esses 3 ao mesmo tempo é nada mais, nada menos que o meu convidado de hoje. Então, puxa a vinheta. Fala Calado Talk Show, mais uma vez, e hoje o episódio é para quem ama criar histórias. Meu convidado já fez 2 filmes, fez um álbum de música do filme e faz teatro junto comigo, sabe cantar muito bem, por sinal. E é ele, nada mais, nada menos do que Enzo De Luca. Fala, E aí, cara, como é que você tá? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo Que bom. perfeito. Ai, olha, eu fico lembrando que a gente já se conhece já há muitos anos, né? Cara, Já realmente. vários anos de parceria aí, já desde 2019, 2018 aí. A gente faz peça junto há muito tempo. Sim, sim. Muito tempo. É algo impressionante. E os filmes também, né, que a gente Sim, fez. eu trouxe aqui umas coisas, eu tenho também uma surpresa pra falar, só aqui no Fala Calado Talk Show. Então, ó, vamos ficar com essa surpresa no final, ok? Sim. Guarda pro final pra... Então, vamos começar? Vamos. Começar pelo salve de hoje. O salve de hoje vai para... Tananana. Juliana Amparo, de Belo Horizonte. Aê, Salve, Juliana! Então, agora a gente pode começar, né? Vamos começar, vamos. Vamos pro quadro Como Nasce um Filme. Enzo, vamos começar do começo. Como nasceu a ideia do filme Escape Se Puder? Olha, então, foi uma longa história. Eu sempre tive muita vontade de criar, né? Quando eu era pequeno, eu tinha muito essa vontade, né? Quando eu era pequeno, continuo pequeno. Quando eu tinha, assim, os meus 7 anos de idade, e até, assim, há um tempinho atrás, eu, né, consumia alguns produtos, né, de entretenimento, filmes, livros, né, jogos, e eu ficava pensando assim, nossa, eu quero muito criar isso, né? Como eu posso desenvolver isso? E aí que surgiu essa ideia de criar, de ter personagens, e Escape Se Puder, assim, foi uma realização, né? Eu tive muita liberdade criativa, e nisso, além disso, eu desenvolvi essa história vendo filmes de terror, lendo vários livros, que é uma ótima recomendação também. Leiam livros, porque ajuda muito a você ter um vocabulário bom e a você desenvolver as suas ideias, né? E nisso surgiu a ideia do Escape Se Puder, né? Sim. Antes, eu estava escrevendo um outro projeto também, então eu estava meio atarefado, e aí eu deixei um pouco o Escape Se Puder de lado. Só que depois eu comecei a me envolver com a história, o Jonathan, o seu personagem sensacional ali, né? A Kathleen sumindo. Então, assim, foi um processo criativo muito legal e surgiu graças a essa indústria, né, de filmes de terror, que infelizmente não é muito ovacionada, né, pela indústria de Hollywood, infelizmente. Mas, assim, é sensacional. Eu gosto muito. Terror e dá uma liberdade criativa muito grande. Cara, como é que você teve a ideia e resolveu transformar esse filme em um livro, cara? Como é que... Então, eu senti, né, ano passado, 2025, eu senti que a história poderia continuar, né? Poderia continuar como uma franquia, né? Se tornar uma franquia, porque ainda tinha muita coisa para ser explicada, né? E eu já fui escrevendo Escape Se Puder, né? Eu acho que vários autores já têm esse tipo de ideia. Você está no seu primeiro projeto, mas você já começa pensando em outros, ainda é bizarro. E aí nisso surgiu a ideia do livro. Né? E aí eu teria mais liberdade ainda para criar as coisas. E aí surgiu aqui o livro Escape Se Puder, a gravação que eu fiz com a atriz da Kathleen, né? E a assistente de direção do filme, Polly Hassen, né? Querida, sensacional Polly Hassen também. Super contribuiu com ideias para desenvolver o livro.
E aí eu chamei ela para produzir, ela aceitou. E aí surgiu esse livro aqui, que conta sobre uma história, né? Antes do Escape se Puder, a Casa Mal Assombrada, né? Antes do filme. E aí, nisso, são outro grupo de adolescentes, um outro grupo de adolescentes, né? E que acabam sofrendo as consequências pelo tesouro. Sim. Então, enfim, é um livro um pouco mais pesado, né? Assim, eu considero mais. Só que eu recomendo, assim, todo mundo ler, porque envolve muita coisa por trás do filme, muitos plot twists que tem dentro do livro, que eu acho que vocês vão amar. Agora vamos entrar pro mundo limiar. Vou fazer Limiar. algumas perguntas aqui. Trouxe aqui até o roteiro, ó. Roteiro original. Esse daqui foi o primeiro, tá? O primeiro aqui, né? Limiar, tá até com um subtítulo, né? Que não, a gente depois retirou na pós. E aí aqui, Written by Enzo De Luca, Polly Hassen e Davi Calado. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo, Limiar foi um filme, um curta, né? Que a gente escreveu juntos. Sim, sim. Curta-metragem que a gente escreveu juntos. Eu, Enzo e a nossa amiga Polly Hassen. A gente fez, foi muito legal. Pra mim, eu faria outro, entendeu? Porque é muito bom. Talvez. Realmente. Talvez. Por que não? Por que não? Não sei de nada. Fazer, não. Não sei de nada. Mas é muito bom, realmente. É isso. E assim, eu vou te falar que eu achei muito. Eu achei que a gente, assim, nas reuniões que a gente fazia, nossa, foram sensacionais. Foram, assim, um dos. Que assim, né? A gente começou a escrever em setembro, né? E aí depois chegou outubro, a gente começou a desenvolver ali as coisas. E aí nisso a gente foi se envolvendo na história, pensando nas ideias. Você escolheu o nome do seu personagem e, assim, a gente teve muita liberdade criativa nisso. E era, tipo, muita brincadeira. Era Sim, sim, exatamente. A gente pesquisava nome aleatório, tipo, bota um nome americano diferente. Pois aí, nome futurista, do nada. Getrix, Lorian, né, que é um nome Lorian. Por exemplo, a gente tá ali na reunião, na nossa, ele pesquisa um negócio, aparece o anúncio de um certo negócio aí, que é assim, gente, Payday! Pois Que virou meme interno. Virou meme interno nosso. E aí, foi isso. E a gente teve, assim, pra Limiar eu me inspirei muito, né, em certos filmes, livros, e até jogo eu me inspirei bastante. Eu tenho, assim, uma inspiração que eu gostaria muito de contar, que o nome dele é Hideo Kojima. Ele é um produtor, né, um game designer. Ele também gosta muito de filmes, ele se interessa muito por filmes. E aí tem um projeto dele que se chama Death Stranding. E aí eu comecei a ver aquele mundo que é um mundo futurista, né, ali. E aí eu pensei, nossa, vou me inspirar para fazer isso. Porque a gente antes estava pensando em outros filmes, né, em outros, assim, outras ideias. E aí surgiu essa ideia de Limiar. Limiar era para ser um filme, assim, mais triste, algo mais, sabe, complexo ali. E aí desenvolveu o que tá aí hoje. Agora, vamos pro quadro do filme pro livro. Agora vamos falar do seu livro. O que o livro mostra que o filme não conseguiu mostrar? Então, a gente tem novos personagens para mostrar nisso, né? Novos personagens, um novo enredo, né? A gente quis fazer esse livro, para todo mundo, até para o pessoal que não assistiu Escape se Puder. Então, muita coisa você pode, né, ali, ler ali um livro sem ter visto o filme também. E quem viu o filme pode também ler o livro tranquilamente, que vai pegar as referências também que tem. Então, assim, a gente pensou muito, né? Ali na hora de escrever. A gente tem, né, os personagens novos, que eu já comentei, tem um enredo novo. É parecido, né, com o filme, mas tem essa certa diferença. Uhum. Então os dois são, né, andam numa linha paralela. Muito bom,
aqui, né, a gente tem as plantas que fazem referência a uma certa pessoa do livro. E eu te digo mais, Davi, uma coisa assim que eu vou deixar o pessoal curioso. Tem um personagem que volta no livro. Que volta no livro? Que volta. Um personagem do filme que volta no livro. Que aparece no livro, assim. E eles passam em 2008. 2008 e o filme se passa em 2024. Então, são, assim, bons anos de diferença, né? É como se fosse, tipo, uma passagem do passado e o filme é o futuro. Sim. Sim, aí explica muita coisa. Muita, assim... Eu acho que... eu vou usar um termo aqui. Eu acho que muita gente vai se chocar com certas coisas do livro. Porque, assim... são coisas que você vai entendendo, você vai sabendo, captando das coisas. Caramba, esse personagem tem envolvimento com isso e tal. Então, assim, é algo... Vamos dizer assim, é igual aquele que tem agora, o filme do It e a série Bem-vindos a Derry, não é? Pois é, isso mesmo. Isso mesmo. E, assim, tem muita coisa chocante, muita coisa que eu acho que muita gente vai gostar. Está na Amazon, né, para Amazon Kindle e OBS. O Amazon Kindle, você não necessariamente precisa ter o Kindle. Você pode ler pelo tablet, pelo computador e pelo celular, tanto Android quanto iOS também. E tem a mídia física também, que muita gente curte. Nossa, a gente lançou o primeiro livro com a Amazon, né, em outubro. Em novembro, a gente lançou a mídia física, porque, assim, muita gente estava pedindo. E a gente foi lá, assim, igual um hacker no computador, assim, só arrumando as coisas, a diagramação toda, né, para lançar a versão física, né, mídia física. Essa daqui é a edição teste, né, então não é, a edição principal que está lá no website, mas vocês podem também comprar pelo site da editora, o iClap, né, então é isso. Tem tudo no portal do Escape Se Puder. Escape Se Puder. Cara, foi mais difícil fazer o filme ou o livro? Olha, eu acho que assim, tem um diretor que eu curto muito, que eu não vou lembrar o nome dele porque ele é coreano. Então assim, eu não vou lembrar bem, mas ele fez Round Six, né? Uma série famosa. E ele disse que ele perdeu 9 dentes fazendo a primeira temporada e perdeu mais 9 dentes fazendo a segunda e a terceira temporada. Então, assim, eu não cheguei a esse nível, graças a Deus, não cheguei a esse nível. Mas direção é complicado. Direção, assim, porque você tem que estar atento a tudo. E eu não fui só diretor, né? Eu fui o filmmaker. Então, assim, eu estive em todos os processos do filme, né? Para quem não sabe, filmmaker é quem está em todos os processos do filme. Então, desde a roteirização até as edições, a gravação, enfim. Então, está envolvido em tudo. E, assim, foi uma coisa muito complicada. Assim, no Escape Se Puder e no Limiar. Eu acho que Limiar foi muito mais assim. Mas é bom. Depois você acaba vendo que valeu a pena todo essa coisa. E eu cheguei a um nível de estresse assim muito grande com o Limiar, né? Mas deu tudo certo e cá estamos nós aqui falando sobre o filme agora, né? Então... Agora, vamos pro quadro A Música do Limiar. O Limiar também virou música, né? Que eu tô sabendo. Sim, virou música. Fala pro pessoal aí onde é que eles podem ouvir a música do Limiar. Então, a música tá disponível em todas as plataformas digitais. Então tá no Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music também, Claro Música, em várias plataformas aí que eu nem conheço. Plataformas coreanas, japonesas, enfim. Tá em todas. Tá em todas, mas muita gente prefere o Spotify, né? Então o Apple Music também muita gente usa, até pela qualidade de som. Então eu sou audiófilo, né? Então, assim, eu sou louco pelos áudios, né? Então eu sempre prefiro escutar música na melhor plataforma. Então, você usa mais qual? Cara, nesse momento eu tô usando Spotify, mas eu tô pensando em mudar, né, em migrar de plataforma. Eu não vou, né, falar aqui qual. Depois eu falo pra você os bastidores, mas para também não divulgar também. E sobre o processo, assim, foi... assim, compor, eu não sou... Eu sou uma pessoa de compor música, mas
assim, é dor de cabeça que você sente pra você criar, assim, as músicas. Eu assim, comecei a ter um processo criativo muito grande, porque eu comecei a pesquisar vários músicos, né? Então, eu vou citar alguns aqui que até, né, recomendo vocês ouvirem. Eu não sei se você conhece também, né? Mas eu usei muito como inspiração Low Roar, né? Que é até de um cantor que morreu, infelizmente. O Woodkid, né? Que é um outro cantor sensacional, assim, maravilhoso. Ele cria cada música espetacular. Lorient Tostart, né, que é um francês que criou a trilha sonora de um jogo que eu, assim, sou apaixonado, né, É o... que é o Clair Obscur Expedition Tortois. Ah, conheço não. Não conheço. Então assim, e eu gosto muito de criar músicas. Assim, desde pequeno, eu sempre gostei de me envolver em microfones. Sim. O meu primeiro pedido de Natal foi uma caixa de microfone, você sabia? Não. Meu primeiro? Meu primeiro pedido foi uma guitarra. Eita, Aí eu cheguei então... e chegou um piano. Piano de brinquedo ainda. Vai tá bom. E aí eu pedi uma caixa de som e microfone, comecei a cantar, e aí eu crio música já há muitos e muitos anos, né? Então eu sempre fui muito envolvido nessa parte. Uhum. E foram, assim, processos de semanas e semanas ali, 1 hora da madrugada, eu ligando pra Polly, né, pra falar assim, acabei de terminar a música, você quer ouvir aqui um teste pra saber como é que ficou? Pra saber se tá bom? E aí, enfim, né, e nisso tem um canto lírico também, e assim, foi um processo grande, longo, mas que compensou muito e eu me sinto muito feliz com os resultados. Cara, qual música da playlist mais representa o filme? Então, a mais ouvida foi Limiar, né? A primeira música do álbum, mas eu acho que que mais representa é Absoluto Limiar. Assim, tem mais, né? Eu acho que Absoluto Limiar, que é a música do início, né? Do Bem-vindos às Purple Core. Que, assim, eu não sei nem como é que eu fiz aquilo. Eu fui só fazendo assim, não, deixa eu botar aqui um pianozinho aqui, um synth aqui, né? Deixa eu botar um baixo. Esse aí é o resultado. E nisso também tem The Abyss, né? The Abyss que não tem instrumento nenhum, só tem a minha voz, né? Eu sou cantor lírico também. Desde quando eu era pequenininho, assim, eu fui ao teatro, né, assistir o Fantasma da Ópera, né, que é da Broadway, e eu sempre curti muito o Andrew Lloyd Webber, que é o atual detentor de Fantasma da Ópera, e eu cantava as músicas, eu sabia as músicas de cor, então, assim, eu sempre fui muito inspirado, né, assim. E eu aproveitei e falei, não, vou fazer aqui uma música com canto lírico, né? E aí eu fiz várias camadas, né? Eu trabalhei várias camadas, não só com uma única faixa, né? Que a gente chama de faixa, uma única voz, um instrumento. Então, uma guitarra é uma faixa, né? O baixo é outra faixa. E aí vai juntando. E deu, ao total, no Nós Somos Limiar, deu 16. As pistas, né? E nisso, cada pista significa, né, um instrumento diferente, né, o áudio, né, a voz, enfim. E aí eu acabei, né, compondo lá e deu 16 pistas no total, assim, né, que era o máximo que a plataforma que eu uso pode usar, né? Sim. Então, assim, e aí ficou entupida, assim, de pistas. Eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou organizar isso daqui? Porque... Mas deu tudo certo, canto lírico, assim, eu também me surpreendi, porque eu atingi agudos e baixos, assim, impressionantes, porque, né, nesse meio técnico também, assim, muita gente fala, nossa, fulano de tal atingiu um agudo sensacional, mas eu penso nas técnicas, né, no baixo, no grave que atinge, né, nas técnicas que usa na hora, né? Você não vê qualquer um ali fazendo canto lírico,
né? Você não vê qualquer um usando belting, né? Você usando o belting, para quem não sabe, enfim, é um termo muito técnico. Então, para você fazer agudos, você tem um suporte maior no que você vai cantar ali, né? Então, enfim, então, assim, você não vê qualquer um usando drive, né? Fazendo drive, né? Também. E, assim, uma técnica dificílima também, não é todo mundo que consegue. Então, eu curto muito essa área. Não sei fazer. É muito difícil. Você tem que fazer. É eu uma sei, tremida na voz ali na hora de cantar. Uma pois coisa, é, mas não é com a garganta. É, exatamente. Não é com a Porque garganta. tem a diferença, né? Do gritar e do drive, né? O drive. Tem ele muita usa- gente que canta gritando, mas. Ele usa a parte de trás, né, da garganta. Então, é bem complicado. De você manusear aquilo na hora. Enfim. É. Cara, falando em canto, eu sei que você canta as músicas de Fred Mercury. Sim, sim. Então, vamos pro quadro Fred Mercury Mode On. Pode cantar uma música aí pra gente? We are the champions, my friend. We keep a fighting to the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers. 'Cause we are the champions of the world. Cara, você canta muito bem. Então, agora com essa cantoria, vamos pro quadro Criador Completo. Você escreve, dirige, canta e atua. Me diz qual é o mais difícil de fazer. Ó, escrever roteiro ou escrever livro? Roteiro. Eu tô até agora. Eu não vou falar o nome do projeto aqui, tá? Porque ainda tá no estágio. Depois você estágio... me fala o projeto. Não, você já sabe. Você já sei, então não precisa me falar já o sabe. projeto. Você já sabe. Mas a gente tá em fase. A gente tá em fase inicial ainda. Só pra você ter uma noção, eu tô tão indeciso que eu já escrevi uns 5 roteiros. Meu Deus. Completos. Meu Deus. E não tô satisfeito com nenhum. Eu já Cara, fiz. não está satisfeito com nenhum. Me chama que eu te ajudo, cara. Sabe que eu estou disposto a tudo. Eu te ajudo a escrever no sim. roteiro. Sabe disso, né? Mas tu já deu umas ideias. E hein, eu já tô. Dei as ideias. Ó, dei as ideias. Continua. Então, assim, eu acho que o mais difícil é o roteiro, porque, não sei, eu acho que livro eu consigo escrever mais porque eu tenho uma liberdade maior, assim, podemos dizer. Tipo assim, eu, quando tava escrevendo a gravação, foi surgindo umas ideias malucas ali, então. E aí surgiu que teve hoje, claro, né? A gente planejou tudo certinho, a gente fez um storyboarding pra quem não sabe, onde você planeja, né, tudo que vai ter de cena, por exemplo, cena de luta, você desenha lá o storyboarding, até outras cenas mesmo, assim, pra você ter uma ideia, a noção de câmera, né, onde vai estar posicionada a câmera, enfim. E aí a gente montou tudo certinho, até pro linear. Eu não vou ter aqui agora o documento para mostrar, infelizmente, mas foi assim, algo gigantesco. E tá aí. Tô até Olha. agora escrevendo, você imagina? Assim, não, detalhe. Já tá falando isso desde 2024. Meu Deus. Pois é. Desde 2024, escrevendo isso. Olha, dirigir amigos ou atuar? Olha, eu curto os dois, mas eu gosto do mais difícil. Eu gosto do mais difícil. Comigo sempre fazer. Sempre gostei de fazer a coisa mais difícil possível. Então, assim, qualquer coisa que eu poderia fazer de forma fácil, eu fiz, né, de forma difícil. Então, eu sempre curti, mas, assim, dirigir mesmo, que é o mais difícil, eu sempre curti, né? Trabalhar sozinho ou em grupo? Olha, eu acho que se eu não tivesse trabalhado com o pessoal que eu trabalhei hoje, né, em Escape Se Puder, em Limiar também, você, né, você, Davi, o João Júnior, né, que idealizou todo o projeto,
o Robson Araújo, que também participou do Limiar. Então, assim, se não tivesse essas pessoas, eu acho que esses filmes não teriam se tornado o que são hoje, e eu, inclusive, não teria me tornado, assim, podemos dizer que eu ainda estou numa fase bem, sabe, ainda tem muita história pra frente. Mas, assim, certos nomes, certas coisas, assim, que a gente tem que fazer, certas posturas, que eu não teria hoje se eu não tivesse tido esse aprendizado com esse pessoal. Então, eu acho que trabalhar em grupo é uma das melhores coisas que você pode ter, uma das maiores dádivas da vida, você trabalhar em grupo, você ter pessoas ali para te acompanhar e te ajudar em tudo. Né? Tanto é que você ajudou a escrever, foi roteirista de Limiar também. Então, foi sensacional, todos esses projetos, assim. Cara, agora vamos pro quadro. Muito obrigado. Me senti honrado. Agora vamos pro quadro Erros que viraram ideias. Alguma cena deu errado e ficou melhor? Então, não deu errado. Mas se tiver, fala agora que eu tenho que Então, não, assim, a que deu errado, assim, eu acho que não tem. Eu acho que, assim, todo mundo conseguiu ser criativo, porque eu também dei muita liberdade pro pessoal ali criar características, né, com seus personagens. Obviamente, tinha que, né, ser condizentes com o que estava sendo proposto no filme, que, né, tinha que ser. Então, enfim, é igual você escrever uma redação, né? Você tem uma redação para escrever sobre um assunto X e você escreve sobre o assunto Y. Não dá, exatamente. né? Então assim, eu acho que erro não teve. Acho que erro não teve, mas enquanto eu estava escrevendo a Limiar com vocês, acho que você até lembra disso. A gente ficou pensando a Valentina Gaspar, né? Que é assim, uma figurinha maravilhosa. A gente começou a escrever. Eu pensei, a gente tem que fazer uma cena só para ela. Uma cena dela, para ela, né, conseguir ser ela mesma ali. E aí surgiu a cena do café. Da Marie. Do Oi, Marie. Aí ela fala, não, quero que você pegue um café para mim. Aí você levava e ela fala, não, pega e traz de novo. Com delicadeza. Com delicadeza. Então, assim, sensacional. Acho que o time inteiro sempre conseguiu se inovar com os erros, com as coisas ali. Então. Sim. Já pensou em desistir no meio do projeto? Já pensei, já. Eu acho que, assim, é uma das coisas que, infelizmente, né, essa indústria é muito difícil. Sim. E, assim, eu não estou nem dizendo isso porque, assim, o que eu já tive de experiência, eu acho que vai ser 1000 vezes pior mais pra frente, óbvio, né? Óbvio, isso daí é completamente óbvio, né? Em trabalho você tem muito disso. Então, eu acho que, assim, já pensei de projetos, sim, projetos, assim, grandes. Tipo, o que te fez continuar? O que me fez continuar, eu não, assim, eu acho que foi esse amor que eu tenho, né? Pelo que eu faço, né? Porque, assim, é algo muito duro. Quem trabalha com isso sabe, né? E, assim, então, eu acho que é muito duro essa indústria. Eu não tô só falando isso, não. Eu tô falando isso pelas vezes que eu tive. Imagina depois, né? Que vai ter mais tarde, né? Com outros projetos. Mas eu já pensei sim. Eu não tenho, né, vergonha de falar isso. Eu acho que todo mundo aqui, não sei se você, né, ou enfim, quem está assistindo já pensou em desistir de algum projeto, mas eu já pensei e já desisti e depois voltei atrás e tá aí agora, né? Então, eu acho que é isso. Cara, vamos pro quadro agora, curiosidades. Como começar a fazer um filme sem nenhuma condição financeira? Cara, então, eu vou usar algumas palavras aqui de uma pessoa, né, que eu acho que ela vai saber que eu tô falando dela. Mas essa pessoa me contou que eu nunca vou me esquecer disso. A gente estava aqui nessa sala, né, porque aqui é onde a gente grava as coisas, eu nunca vou me esquecer disso. Contou que, assim, nessas luzes estavam todas escuras, assim, estavam apagadas. Tudo verde, porque a gente gravou Limiar com, né, fundo verde também. Isso foi quando a gente gravou Limiar. Contou que um amigo, assim, que eu tenho meu celular aqui, né? Então, assim, é um celular bom, né? Porque como eu trabalho com isso, eu preciso ter, né, um celular bom, você também. Então, e aí
essa pessoa chegou para mim e falou, eu tenho um amigo que fez assim um filme pode pensar assim, 1000 vezes pior do que com a sua qualidade que você tem. E mesmo assim conseguiu e está ganhando prêmios assim em outros países, né? Eu lembro até do país, né? Posso falar país? Fez o filme e está sendo premiado na França. Então, assim, eu acho que você ser acho que uma das, vamos dizer, dádivas, né, da internet hoje em dia, da tecnologia, eu acho que é você ter essa liberdade para você conseguir criar suas coisas. Você não precisa ter uma câmera maravilhosa, você não precisa ter um microfone maravilhoso de ótima qualidade, o melhor dos computadores para você começar a fazer o seu filme. E isso que eu estou dizendo também não obviamente, são minhas palavras também, mas também palavras dessa pessoa que me contou, né? Sim. Então, você não precisa ter as melhores coisas para você ter a melhor qualidade. Eu acho que a história é o mais importante. O que você quer passar com o filme é o mais importante, né? Então, eu acho que você pode ter o celular que você, assim, tiver ali, sabe? A Motorola, Samsung, enfim, qualquer um. Se você tem uma ideia ali, você pode começar a gravar, né? O YouTube tá aí para isso. Quantas pessoas, né, publicam curtas, filmes independentes, né? E não tem, assim, orçamento nenhum. E você vê aí filmes com orçamentos, assim, mais de 100 milhões de dólares e são uma porcaria, sabe? Então, assim, filmes... Hoje em dia os filmes estão... Vou ser sincero com você aqui. Hoje em dia os filmes estão muito clichês. Muito, porque, sabe, essa coisa de você ter que faturar, sabe? Ah, não, você tem que garantir 300 milhões de dólares aqui para a gente continuar, fazer a continuação. E, sabe, e acaba ficando esse clichê, esses filmes clichês que hoje em dia que não vendem, não tem nada. E você vê aí filmes que são assim tão promissores, né? Assim, roteiros tão promissores e criativos e que ganham, né? Oscar, enfim, e que saem totalmente da bolha de romance, né? Essas coisas e então, enfim, você não precisa ter os melhores materiais, os melhores equipamentos. Você nunca vai precisar disso, nunca. Ah, eu quero ser nível James Cameron. Não precisa ter os melhores equipamentos. Você precisa fazer de coração. Você precisa, vamos dizer, Paixão pela arte. você botar a sua alma ali, sabe? Você sentir o que você está fazendo, né? Os seus sentimentos ali enquanto você escreve. Então, é algo assim que você não precisa ter câmera, microfone, nada disso. Como você pode fazer para vencer a vergonha de mostrar sua arte? Eu acho que a nossa vergonha é a nossa arte. Sabe, o que a gente tem mais vergonhoso para mostrar é a nossa coisa mais criativa. Porque tantas coisas que não são vergonhas e que estão aí, que são clichês, porque eu acabei de falar de clichês, e você tem aí, sabe, você vê filmes tão patéticos, sabe, que são histórias tão padrões, assim, algo muito padrão, algo muito comum, que você já sabe o final, sabe? Então, assim, eu acho que o que você tem vergonha de mostrar, você tem que mostrar, entendeu? Eu acho que a sua ideia, se é aquilo que você ama, se você ama a arte, você tem que mostrar tudo que você sente. Tanto como ator, tanto como diretor. Você não precisa deixar de publicar aquilo que você gosta por causa da sua vergonha. Eu acho que a vergonha é o nosso maior material, assim, que a gente tem. Sabe? As nossas ideias malucas que você pensa, sabe? De ideias malucas que você tem. O pessoal fala, nossa, que maluquice, mas tá aí. Enzo, você Oi. falou que tinha surpresa no final Sim, agora. tem uma Conta pra surpresa. gente a surpresa. Então, tem novos projetos. Projetos. Sim. De Escape Se Puder vindo aí, hein, gente? Então se prepara. Enzo, a gente chegou ao fim. Muito obrigado por você ter vindo. Gostei muito de estar aqui. A gente bateu um papo muito bom.
E você gostou de estar aqui? Amei, ó, como sempre. É minha segunda vez aqui. Na verdade, minha terceira, que eu participei, né, de forma especial, né? No Dia das Crianças. É. Cara, é isso. Deixa o seu isso. arroba aí pro pessoal pra eles te seguirem. @EnzoDeluca_oficial. Então segue lá, gente. E esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Assine as notificações pra você não perder nada. E é isso. Falou!